A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e, por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Meus irmãos, eu quero te convidar nesta reflexão a confiar no impossível de Deus. Talvez eu esteja conversando com alguém agora que diga: pastor, o senhor não sabe, o senhor não tem ideia do que eu estou passando neste exato momento. Mas escute, existe uma promessa que você tem certeza que veio da parte de Deus? Me responda isso. Se você sabe que existe uma promessa que Deus te fez, ainda que aos teus olhos humanos seja impossível, então creia, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria ele e não cumpriria? De forma alguma. Então, em nome de Jesus, eu quero que você preste atenção nessa história aqui e compare com a sua, e vamos ver se esse Deus é poderoso ou não para tratar contigo nos detalhes. Vamos ver? 2 Reis, capítulo de número 7, no verso de número 1 diz: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha, ou seja, 3,5 quilos do melhor trigo haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada, que significam 7 quilos, por uma barra de prata, à porta de Samaria. Irmãos, olha só o que disse o capitão em resposta à profecia dada por Deus ao profeta. Olha só o que ele disse. Porém, um capitão, versículo de número 2, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isso. E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Irmãos, Samaria passava por uma fome terrível, a ponto de 2 mulheres, olha só que absurdo, 2 mulheres combinaram entre si: hoje eu vou matar o meu filho e vou comer, e nós vamos comer. Amanhã você mata o teu e a gente come. Uma delas matou. No dia seguinte, quando a outra foi desafiada a matar o próprio filho para se alimentar, ela não quis. Olha o desespero, olha o que a fome é capaz de fazer. Terrível, não é? Mas está aqui, está nas Escrituras. Se você olhar o capítulo de número 6, a partir do verso de número 24 adiante, até o capítulo de número 7, você vai entender o que estava acontecendo aqui. Irmãos, a fome é capaz de fazer com algumas pessoas, não todas, mas com algumas, fazer com que elas se tornem pessoas irreconhecíveis.
E era o que estava acontecendo aqui. Por isso o capitão disse: de jeito nenhum. O profeta, você está dizendo que vai acontecer isso aí? Amanhã? Você está profetizando que no dia seguinte, após tanto tempo de miséria, de derrota e de fracasso, porque Samaria estava sendo sitiada pelos arameus. Então, você está dizendo que vai acontecer isso aí? Amanhã? Ah, para, em outras palavras, para de palhaçada, ô Eliseu. 3,5 kg do melhor trigo? 7 quilos de cevada por uma barra de prata vai ter amanhã aqui na porta de Samaria. Conversa fiada isso aí, rapaz. Mas nem se Deus abrisse as janelas dos céus, poder-se-ia acontecer uma coisa dessa. Olha, aí o profeta falou, ou em outras palavras, se fosse eu, né, irmão? Ô seu infeliz, incrédulo, você vai ver. Porque Deus não mente. Você vai ver, porém você não vai participar. Você não vai comer. Você sabe o que aconteceu? A fome estava tão terrível. E aí 4 leprosos. Se você continuar o texto, você vai, aqui do capítulo de número 7, você vai ver. Deus usou homens improváveis. 4 leprosos estavam praticamente... Eles disseram, nós vamos morrer mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no arraial do nosso inimigo e vamos ver como é que tá lá. Se eles deixarem a gente entrar, a gente vai morrer mesmo de qualquer jeito. Vamos tentar fazer alguma coisa. E aí eles foram pro arraial dos inimigos, tentarem alguma coisa, tentarem comer alguma coisa, porque lá eles sabiam que tinha alimento. E quando eles foram a caminho do território dos inimigos que sitiavam Samaria, segundo as Escrituras, Deus fez com que um barulho de um grande exército, era só 4 homens, mas o barulho de um grande exército, enquanto aqueles 4 homens estavam indo diante dos inimigos, um barulho de um grande exército caiu sobre o ouvido daqueles homens que sitiavam, daquelas cidades que sitiavam ali Samaria, e eles fugiram dizendo: está vindo contra nós. O povo de Samaria está vindo contra nós. E eles pediram, eles se ajuntaram. Israel deve ter se ajuntado com os heteus, com os reis dos egípcios, para virem contra nós. Não, Israel está vindo contra nós. Olha, irmão, por causa de um barulho, hein? Um barulho que Deus colocou, barulhão que Deus colocou no ouvido deles. E eles, picaram o pé, disseram, tá doido, nós vamos morrer tudo aqui. Mas não era só 4 homens leprosos. E deixa eu te falar uma coisa, eu vou abrir um parênteses aqui. O nosso Deus faz coisas extraordinárias. Bastou que 4 homens que estavam sem nenhum tipo de perspectiva de vida dizerem, nós vamos tomar uma atitude, vamos fazer alguma coisa, vai. A gente já está morto mesmo, vamos fazer alguma coisa, vamos tomar uma atitude. Deus, Ele quer que a gente tome uma atitude para que Ele possa realizar um grande milagre. Aí a Bíblia diz que aqueles homens se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos,
E o arraial todo, do jeitinho que estava, e fugiram para se salvar, achando que era um grande exército. Chegando, pois, aqueles leprosos, entraram no arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro, vestes e foram e esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e os esconderam. Olha, eles viram uma grande bonança irmãos, eles viram uma abundância de comida, de coisas, de muita coisa, porque eles fugiram e deixaram tudo. Então disseram uns para os outros: a gente não está fazendo certo. Vamos voltar lá e vamos contar as boas novas. Porque se a gente se calar, certamente o rei vai ficar sabendo e vai mandar nos matar. Vamos lá e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos portões da cidade de Samaria e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que os sírios nos fizeram. A Bíblia diz, irmão, que eles entraram. Então tomou servos, 5 dos cavalos, pois os enviou ao exército dos sírios. E quando chegaram lá, meu Deus, eles não acreditaram, irmãos. Exatamente como o profeta havia falado, aconteceu. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo, exatamente o que o profeta falou, ou seja, 3,5 quilos de trigo, do melhor trigo, por uma barra de prata, e 7 quilos de cevada, conforme a palavra do Senhor que falara pelo profeta Eliseu. Então, olha só o que aconteceu com aquele cabra que tinha falado: olha, lembra o capitão? Deixa eu falar uma coisa para você. Não desafie, nunca desafie negativamente o poder de Deus. Nunca incentive outras pessoas a desistirem, porque aquele homem, ele tinha influência na cidade, era o capitão. Então o que ele disse? De jeito nenhum isso pode acontecer. Quer dizer, ele tinha influência. Às vezes nós temos influência a respeito de outras vidas, de outras pessoas. Então a gente tem que usar essa influência e dizer: Deus é poderoso para fazer. Ele não. Ele disse: nem se as janelas do céu se abrissem, poderia se acontecer tal coisa. Essa maravilha toda que vocês estão falando aí, que o profeta falou, de jeito nenhum. Aí aconteceu. Olha o resultado dessa falta de fé e dessa incredulidade. O profeta falou: então você vai ver, mas não vai comer. Olha lá, versículo de número 17. E puseram o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Irmãos, o povo ficou tão doido quando viu tudo aquilo, que o povo saiu correndo.
O povo veio, o povo estava morrendo de fome. Passaram por cima. O capitão viu toda aquela bonança, ele viu. Mas o povo passou por cima dele, o atropelou e o matou. Meu Deus. Tá vendo aí o resultado? De desacreditar, de não colocar a fé no Senhor. É perigoso morrer sem provar. Até ver. A pessoa, Deus pode deixar que a pessoa até veja, mas vai ver e não vai provar. Eu quero que você diga comigo assim, em nome de Jesus. Ainda que seja impossível aos nossos olhos, para Deus nada é impossível. Ele pode mudar a sua história do dia para a noite ou da noite para o dia. Deus pode mudar a sua história, a minha, em um instante, se Ele quiser. Ah, pastor, mas é muito difícil, é muito difícil. É muito difícil, irmão. Para você é muito difícil. Mas para Deus isso não é nada, absolutamente nada. O que você está passando, diante de Deus, o que você está passando, para Deus, é insignificante. O que está faltando, na verdade, é crermos. Então creia. Se você tem uma palavra lançada, uma promessa feita pelo Senhor, se agarre a ela. Se você leu a palavra e lá você entendeu, a sua alma foi iluminada por uma palavra profética, então tome posse. Agora eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra, Tu és o Deus dos impossíveis. Tu és o Deus que faz o que o homem nunca imaginou que poderia ser feito em uma situação tão adversa. O Senhor é aquele que muda o choro em riso, a dor em alívio, e não precisa de muito para isso. Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá ao amanhecer. Então, em nome de Jesus, ainda que as circunstâncias, ainda que tudo esteja dizendo não para esta pessoa, que ela declare, Senhor Deus, a vitória, que ela diga: o meu Deus é poderoso para mudar e vai mudar a minha situação. E eu creio, Senhor, que esta vida que me ouve não morrerá sem ver e sem provar das promessas do Senhor. Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima reflexão.